Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais, hoje com o Salmo 61, o refúgio em lugares distantes. Nós temos aqui no Salmo 61 mais um salmo escrito por Davi, e Davi escrevendo durante o seu reinado, já no trono de Israel. Então, o rei Davi é o autor desse salmo. Também nós temos a informação de que esse salmo foi entregue ao dirigente da música, aquele que coordenava a adoração da nação de Israel, e ainda uma informação muito específica de que esse Salmo 61 deveria ser, então, cantado com o acompanhamento de instrumentos de corda. E nós lembramos que Davi era um exímio músico que tocava harpa, e a harpa é um instrumento de corda. Portanto, nós podemos inferir que Davi tenha composto esse salmo junto de sua harpa, inspirado por Deus, e compondo, escrevendo tanto a letra quanto também a melodia desse salmo. Com relação ao contexto, nós enxergamos no salmo que Davi ele anseia para estar novamente próximo do templo, do tabernáculo de Deus, do seu lar, da sua casa, e nos parece então que ele estava distante, como diz o versículo 2, desde o fim da terra clamarei a ti, ou seja, nos parece que ele estava longe, né, de sua casa, do seu lar, da casa do Senhor, longe de Jerusalém. Quando que isso ocorreu? Quando que Davi, sendo rei, foi afastado de Jerusalém? Isso ocorreu na rebelião de Absalão. Então, quando nós olhamos para 2 Samuel, nos capítulos 15 e 18, nós vemos o filho de Davi, Absalão, tomando o trono de Davi, e Davi tendo que fugir para preservar a sua vida. Dessa forma, esse talvez tenha sido o momento em que foi escrito esse Salmo 61. Davi em fuga. E eu creio que ele foi escrito em duas partes. A primeira parte, Davi em fuga, e depois uma segunda parte, Davi já tendo o trono restabelecido, já estando novamente reinando em Israel, Deus já tendo dado vitória a ele sobre Absalão. A divisão didática para esse salmo, para nós compreendermos, o que eu proponho é que nós usemos a própria divisão natural do salmo, a própria divisão que Davi fez nesse salmo. E essa divisão nós encontramos no final do versículo 4, com a palavra Selá, mais uma vez, que significa pausa. Então, esse cântico deveria ser cantado pronunciando as sentenças, as verdades que estão do versículo 1 ao versículo 4, e no final do versículo 4 faria-se uma pausa, e depois retornaria do versículo 5 ao versículo 8. Retornava do versículo 5 ao versículo 8. Então, essa é a divisão. Tendo já estabelecida essa divisão, para que nós possamos seguir adiante, faço a leitura então do versículo 1 até o versículo 4, que é a primeira parte, que é a parte em que Davi teria então escrito em fuga. Faço a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tens sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. E aqui ocorre a pausa. Como eu disse, creio eu, isso é uma convicção pessoal, um entendimento que tenho ao ler esse salmo, de que o versículo 1 até o versículo 4 seria então o rei Davi, contra as suas vontades, contra o seu desejo, o seu querer, tendo que sair, fugir de Jerusalém para preservar a sua vida. Aliás, o entendimento de Davi aqui, quando ele fala do rei, ele usa a terceira pessoa, você nota isso no versículo 6, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 6 e no versículo 7, você nota Davi tratando o rei na terceira pessoa. Então Davi, ele foge de Israel, creio eu, não por uma decisão pessoal. Talvez pessoalmente ele gostaria de ter ficado, enfrentado, se fosse o caso, até morrido, né?
nessa rebelião de Absalão, mas ele preservava a sua vida entendendo que ele era rei de Israel e ele tinha uma responsabilidade maior do que as suas próprias vontades. E por isso que eu vejo que Davi muitas vezes, quando ele fala do rei, ele falando de si mesmo, ele fala na terceira pessoa, porque ele tinha esse compromisso, né, a consciência de que o seu cargo, a sua função não era pessoal, não havia pessoalidade, ele não cumpria os seus desejos e as suas vontades. Como rei de Israel, ele tão somente fazia o que Deus mandava, e era assim, né? E isso é o correto, porque Deus abençoava ele dessa forma. Então, quando nós olhamos o versículo 1 até o versículo 4, nós encontramos esse clamor e a esperança de Davi em fuga de retornar para Israel. O meio de comunicação providenciado por Deus a nós que tememos a Ele é a oração. E Davi se serve desse meio, da oração. Nós encontramos isso logo no versículo 1. No versículo 2 e 3, Davi não faz questão de passar nenhuma imagem daquele que é fortão, daquele que não tem dificuldade nenhuma, daquele que não é abalado em sua alma. Não, ele mostra as suas fragilidades, ele mostra que a sua alma está abalada, ele usa a expressão meu coração está desmaiado, né, para a gente entender aqui a situação em que ele se encontrava. Então ele não tem vergonha de expor as suas fragilidades como ser humano. Sua alma, sim, por vezes ficava abalada, né? E ele deixa isso muito claro. E nós não encontramos Deus o reprovando por ele sentir isso ou por ele estar nesse estado. Pelo contrário, reconhecer que se está abalado não desmerece a fé em Deus, né? Ele nos leva, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, isso nos leva para mais próximo de Deus, para a rocha mais alta e para a rocha, para o lugar mais seguro que nós podemos ter, que é o lugar que Deus nos providencia. O medo de demonstrar as fraquezas, na realidade, não é fé, é orgulho. Davi reconhecia que ele era frágil e a sua estabilidade, a sua força vinha de Deus e não dele mesmo. Davi teve de fugir para terras distantes, contra a sua vontade, teve de deixar o seu lar, ficar longe da casa do Senhor, mas sabia que em terras distantes, se fosse humilde diante do Senhor, teria sempre garantido para si um abrigo, um refúgio seguro, que seria providenciado por Deus. Não morreu a esperança de Davi, nós vemos isso no versículo 4, a esperança de que voltaria a habitar no tabernáculo, que seria para sempre essa sua habitação. E aqui fica demonstrada então a clara convicção de Davi nas promessas do Senhor, promessas com relação a ele, Davi, de que teria para sempre, perpetuamente, um trono em Israel. E nós sabemos que isso, essa afirmação, essa promessa apontava tanto para o seu próprio reinado, para o reinado de Davi, quanto também para um futuro reinado do Senhor Jesus Cristo sobre Israel. Então, o primeiro ponto é esse clamor e essa esperança em Deus em tempos difíceis, em terras distantes. O segundo ponto vai do versículo 5 ao versículo 8, e eu faço a leitura então desses versículos. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. E encerra Davi o seu salmo. Reconhecimento e confiança fica demonstrada nessa segunda parte. Se na primeira parte, como eu falei para vocês, Davi estaria em fuga e tenha escrito essa primeira parte, agora ele já está no trono de Israel novamente. Deus o preservou em terras distantes e trouxe para o seu lar. E agora Davi faz os votos então, votos de reconhecimento e de confiança em Deus, de louvor a Deus. Quando nós olhamos então para esses últimos versículos, vemos o reconhecimento de Davi, de que Deus atendeu a sua oração, a oração que está descrita do versículo 1 ao versículo 4. O protegeu,
e o levou de volta ao lar. Assim, os versículos 5 e 6, eles declaram que é Deus quem garante a herança e a vida prolongada ao rei, que era o próprio Davi. E os versículos 7 e versículo 8, Davi então deixa bem específico, bem claro, os votos de agradecimento, também já se comprometendo a permanecer sempre diante de Deus. Então a gente olha lá, versículo 7, ele quem? O rei, permanecerá diante de Deus para sempre. Mas quem é o rei? O próprio Davi. É que ele está usando a terceira pessoa, aqui ele está falando na terceira pessoa. Então, o que garantirá Davi diante do Senhor e a vida longa do rei? O que vai garantir é a misericórdia e a verdade do Senhor, que está descrita no versículo 7. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Seja a misericórdia de Deus sobre Davi e a verdade, a fidelidade do Senhor às suas promessas. É isso que vai fazer com que o rei fique firme e forte diante do Senhor. Então, aqui nós encontramos Davi nessa situação, que é uma situação muito semelhante à nossa. Daí você vai falar, mas eu não fico longe da minha casa, eu estou dentro da minha casa, eu não estou distante da minha igreja. Talvez você não esteja distante geograficamente, mas você pode estar distante do teu lar, estando dentro dele. Você pode estar distante da casa do Senhor, estando dentro dela. Talvez o seu distanciamento seja um distanciamento emocional, um distanciamento espiritual. Talvez você esteja a quilômetros de distância, ainda que esteja dentro do teu local de adoração, que é a igreja, ou dentro da sua própria casa. Lembre-se que Deus, se você está nessa situação de emocionalmente distante, de espiritualmente distante, lembre-se que Deus providencia um refúgio firme, alto e seguro, como uma rocha, seja aonde você estiver. Mesmo que você esteja nos lugares mais distantes. Ele pode e quer te proteger e trazer de volta ao lar. Trazer de volta ao local que você pertence. Mas para isso é necessário que você recorra a Deus em oração, como Davi fez. Coloque-se diante dele, de Deus, com humildade. Clame, desejando ardentemente voltar ao seu lar e à sua casa de adoração. Peça proteção ao Senhor enquanto isso ainda não se concretiza, enquanto isso ainda não acontece. Mas nunca deixe de confiar nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Deus é fiel, Deus fala a verdade e cumpre a verdade. Mas o que cabe a você? O que cabe a você é estar disposto a obedecer, estar disposto a depender de Deus. Mas só estar disposto é pouco. Você precisa obedecer, não apenas a disposição, mas a realização, colocar em prática. Obedecer independente da sua vontade ou não, sabendo, tendo a consciência, a compreensão de que Deus sabe o que é melhor para você e não você mesmo. Depender do Senhor, colocar em prática essa dependência e não dos seus próprios recursos, não das suas próprias forças. Deus tem um lugar mais seguro e mais alto, firme como uma rocha, para te abrigar e te levar de volta até o seu lar, que é aonde estão os seus irmãos e a sua família, para que ali você esteja em alegria perene diante do Senhor. Que Deus te abençoe e até quinta-feira que vem com o Salmo 62.